Quero falar hoje, queridos, no nosso Tadel, sobre passos para o seu crescimento. O crescimento, ele não acontece do nada. Existem alguns critérios que eu preciso tomar para que eu possa crescer, e isso é em qualquer área da minha vida. Nós sabemos que tudo que cresce de vez, que quando aparece já está grande, do mesmo jeito que ele apareceu, ele some. Mas algo que é consistente, que dura anos, algo que paulatinamente vai crescendo, vai criando os alicerces, vai criando um fundamento, é aquilo ali realmente que vai ficar em evidência, é aquilo ali que vai alcançar. Esses princípios que eu quero falar aqui nessa noite, eles podem ser usados na sua família, eles podem ser usados no seu trabalho, eles podem ser usados na área em que você quiser atuar como liderança. Mas principalmente eu quero falar sobre o seu crescimento no chamado que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler com vocês o texto que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. 2 Reis, 6:1. Você pode acompanhar no projetor. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante de vocês nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferreiro caiu na água, o ferro caiu na água. E clamou e disse ele: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando o lugar, cortou um pau e lançou ali, e o fez flutuar o ferro. E disse: Leva-o então ele, e estendeu a sua mão e tomou aquele ferro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, queridos, nesse texto que acabamos de ler, conta a história de que os discípulos na casa de profeta, eles tiveram uma iniciativa muito poderosa e disseram: olha, esse lugar é pequeno, vamos, nos abençoe, nós estamos precisando de mais madeira para que nós possamos então ampliar o espaço que nós estamos tendo. E o profeta Eliseu acha boa aquela ideia, vê que é louvado aquele projeto, e diz: não, estão abençoados, vão na paz, Deus abençoe vocês. Mas um deles, interessante isso, ele tem visão espiritual, e ele diz assim: não, eu preciso que o Senhor vá conosco, eu não quero só a sua bênção, eu quero também a sua presença nesse negócio. E ele disse: tudo bem, eu irei. E então eles vão lá, e eles começam a empreender esforço para a ampliação do lugar onde eles queriam estar, onde ele queria que fosse maior para receber mais pessoas. Só que ele cortando a lenha para ampliar o lugar, cortando madeira para ampliar o lugar, o machado, o ferro que estava no cairo, né, como no interior fala, naquela parte de madeira, escorrega e o machado cai no fundo do rio. Ele fica só com a parte da madeira na mão. E naquele momento ele fica muito preocupado, porque ele era um homem de Deus e o ferro era emprestado. E naquela época, objetos de ferro era caro e era difícil. E ele fica preocupado, ele diz: meu Deus, é emprestado. Mas nós vamos ver que ele foi muito sábio, ele quis a presença do homem de Deus naquele lugar. E o homem de Deus diz na hora: onde caiu? E ele corta para contrariar aquilo que é natural. Ele não pegou imã, ele não pegou uma haste de ferro, ele cortou uma madeira, tocou no lugar onde havia caído aquela parte pesada de ferro. E a Bíblia fala que então, depois que ele ora, aquilo flutua. E então eles conseguem um milagre, e eles conseguem o resultado do seu trabalho, que era a ampliação daquele lugar. Amém? Nós vamos aprender hoje, queridos, alguns passos
alcançar o crescimento que nós desejamos na vida dos nossos discípulos, nas nossas células. Eu vou repetir porque você perdeu uma boa oportunidade agora. Nós vamos aprender passos que vão nos ensinar a trazermos o crescimento da nossa célula. Glória a Deus! Aleluia. Não vou lhe dar tantas outras oportunidades assim não. Fica ligado aí, para você não deixar de receber a sua bênção. No seu setor, na sua área, na sua rede. Eu creio que se você usar esses passos que nós vamos aprender hoje aqui, você vai crescer de uma forma poderosa para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Quantos creem? Em primeiro lugar, querido, se eu quero crescer, em primeiro lugar, eu preciso dormir. Não, você precisa sonhar. Aquela foto ali significa que ela está sonhando. Diga para o teu irmão, I have dream. Diga para ele, eu tive um sonho. Isso foi uma frase famosa do poderoso pastor americano. Então, se eu sonhar com um projeto e eu guardar no meu coração este sonho, meu irmão, nada vai me impedir de alcançar aquele propósito. A palavra do Senhor diz que aquele jovem na casa de profeta, aquele discípulo, aquele servo do profeta, ele teve um sonho. O espaço era pequeno. Eu acho que não cabia todo mundo. Ou talvez ele tinha um projeto de ampliação, ele tinha um plano evangelístico, ele tinha perto células naquela região. Eu sei que ele teve um sonho de que o espaço que eles se reuniam fosse maior. E ele empreendeu esforço. Ele trouxe o seu sonho para a sua liderança. Ele convidou os seus colegas de discipulado a se envolverem. Ele chamou aqueles que o serviam, mas ele guardou um sonho no seu coração. E lá na frente nós vimos que aquele sonho se tornou realidade. Se você quer crescer, em primeiro lugar, você precisa ter um sonho dentro de você que vai lhe alimentar e vai te fazer chegar no propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida, para a glória. Qual o seu sonho? O que é que você tem sonhado? O que é que você tem sonhado para a sua família daqui a 5 anos? O que é que você tem sonhado financeiramente falando? Como é que você quer estar daqui a 5 anos? O que é que você tem sonhado na vida dos seus discípulos para este ano? Eu estava reunido com os supervisores ali. O que é que nós estamos beirando no meio do ano? Temos um alvo de chegarmos a 40 células até o final deste ano. Quantos estão envolvidos comigo nesse projeto? Dá glória aí. Mas não pode ser só apenas o sonho. Nós precisamos realmente declarar este sonho e trabalhar, e suar a camisa, e de nos envolvermos até ver o sonho concretizado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o primeiro passo é sonhar. Diga para o teu irmão, sonhar. Segundo lugar, querido, se eu quero crescer, é necessário um crescimento pessoal. Veja na imagem aí que era pequenininho e foi crescendo, até alcançar a estatura, até chegar ao tamanho que ele precisava para alcançar o seu sonho. Esse discípulo, ele era maduro. Você só cresce por fora se primeiro você crescer por dentro. Muitas pessoas, elas não conseguem derrubar os gigantes exteriores, porque há gigantes dentro dela que as limitam. Há problemas. Muitas das vezes, quando eu observo pessoas, eu vejo que elas ainda não romperam por fora, porque elas precisam vencer conflitos internos, problemas de baixa autoestima. Houve conflitos no passado. Ela ouviu coisas que não deveria ouvir, e aquilo trouxe situações no seu coração que ainda precisa ser vencido por dentro, para que então ela comece a romper do lado de fora. Sempre aquela mesma coisa que você tem orado, tem colocado diante de Deus, mas nunca consegue avançar, porque ainda não foi vencido pelo lado de Deus. Se eu cresço por dentro, logo eu experimentarei crescimento do lado de fora. Vai ser natural. A partir do momento que eu decido mudar, a partir do momento que eu olho para dentro de mim, eu digo, eu preciso mudar nessa área pontual, nessa área do meu caráter. Olha, Jacó era filho de crente, mas ele queria voltar para ver o seu irmão, mas ele queria mudança. Eu não posso voltar como eu estou.
Esaú, como ele estava por fora, se ele primeiro não vencesse a ele mesmo por dentro. E por isso ele clama ao Senhor naquele vale, ele pede por mudança, ele pede, Deus o toca, e ele sai dali curado. Ele se tornou pai de nações, ele se tornou um homem poderosamente usado nas mãos do Senhor, do lado de fora, porque primeiro ele decidiu crescer por dentro, porque primeiro houve um crescimento pessoal. Diga para o teu irmão, o seu crescimento começa dentro de você. O crescimento que você deseja na vida do seu discípulo, seja você aquilo que você deseja que o seu irmão mude. Você que é casado, seja você a diferença que você quer ver na vida. Porque minha esposa não é muito carinhosa, então seja mais carinhoso. E ela vai ser constrangida a ser mais carinhoso. Seja mais atencioso. Seja mais longânimo com seus filhos. Dê mais tempo. Seja você a diferença que você, seja o exemplo. Se você quer mais comprometimento na vida dos seus liderados, mostre que você é comprometido com eles. Cumpra as agendas, chegue no horário, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, esteja envolvido. Mostre que o seu coração está naquele negócio, isso vai fazer toda a diferença. Todo crescimento externo, ele vai começar de uma decisão pessoal, vai começar dentro de você. Eu estava reunido com os obreiros falando como quando o apóstolo Pedro foi visitar a cidade de Lida e ali encontrou Enéas. E Enéas, ele foi primeiro, ele causou a diferença, o avivamento naquela cidade externamente, quando internamente ele foi curado. Quando houve um crescimento pessoal, quando ele decidiu sair, arrumar a cama dele e não aceitar mais a paralisia da sua vida. Em segundo lugar, se eu quero crescer, eu preciso crescer pessoalmente. Diga para o teu irmão, seu crescimento externo será consequência do seu crescimento interno. Você ainda está comigo? Dá glória aí. Glória a Deus. Terceiro passo, queridos, para o seu crescimento é que você precisa crescer como líder. Diga para o teu irmão, cresça como líder. No texto que nós lemos aí, queridos, esse discípulo, ele tinha liderança. Ele envolveu todos no seu projeto. Um líder não é aquele que deu uma credencial, que dá carteirada nas pessoas. Se você precisa dizer o que você é para você ser respeitado, você ainda não está sendo aquilo que você deveria ser. Um líder é aquele que exerce influência sobre outras pessoas. É aquele que envolve as pessoas do seu sonho. É aquele que tira o sonho do obscuro do quarto dele, coloca numa mesa e desenha no quadro. E de repente o sonho não é só mais dele, o sonho passou a ser dos outros. Ele envolveu as pessoas, ele constrangeu as pessoas a se envolver naquele projeto. Aquele discípulo do profeta, ele agora envolve todos da casa no seu sonho. Até o seu líder abençoou ele naquele negócio. Ele disse, não, eu não quero só a sua bênção, eu quero a sua presença. Eu quero também que o Senhor esteja lá. A sua presença para mim é muito importante. O Senhor é o meu líder, a autoridade de Deus na minha vida. Eu quero o Senhor lá. E se ele não estivesse lá, o milagre não ia ser completo. Ele teve atitude de liderança, ele cresceu como liderança. Você quer crescer, você não pode ter só um sonho. Você tem que ter um sonho, mas você também tem que crescer internamente. Mas você não pode só crescer internamente, você precisa agora trazer esse crescimento para fora, por intermédio da sua liderança. Se você perguntar para mim se você já é um líder, eu quero perguntar para você, quem você tem influenciado? Quem você tem influenciado, esses são aqueles que você lidera. Glória a Deus. Se você observar ali no desenho que eu coloquei, a gente vê alguém preocupado, já fazendo um organograma. Olha, na minha célula eu vou fazer desse jeito. Olha, eu vou distribuir as células assim, e de cada célula vai nascer um setor, e vai atuar naquela região, e aquele eu vou enviar para aquela rua, e eu quero organizar desse jeito. Ele começa a pontuar, ele começa a sonhar, ele começa a desenhar a sua liderança. Dr. Miles Monroe, ele disse o seguinte: um líder, ele é composto de 80% de iniciativa e 20% de capacidade. Quando nós observamos os discípulos de Jesus, eles não tinham tanta capacidade, mas eles tinham muita iniciativa.
Quando nós olhamos a mulher samaritana, ela tinha acabado de converter, mas depois de ela ter encontrado com Jesus, ela prepara estender a cidade de Samaria. Ela chega lá naquela cidade e diz: olha, vim ver um homem que mudou a minha história, que falou, que curou a minha família, que me trouxe fé de novo. Eu preciso que vocês vejam ele, como ele mudou a minha vida, ele vai mudar a vida de vocês. E aquela mulher, ela não tinha tanta capacidade, mas ela teve muita iniciativa e ela conseguiu trazer muita gente. A Bíblia diz que muitos vieram ter com Jesus por causa da vida daquela mulher. Glória a Deus. Não fique muito preocupado em capacitar as pessoas, a capacidade vai vir naturalmente, mas observe aqueles que têm iniciativa, porque esses vão incendiar sua célula, esses vão fazer diferença na rede, esses vão alcançar resultados. Quando a gente olha para a vida de um novo convertido, ele está fazendo um acompanhamento inicial, ele entrou na classe de nova criatura, ele ainda está passando por beabá na fé, mas ele tem sede de Jesus. Ele prega para um, ele vai buscar o outro em casa, ele vai levar depois do culto, porque ele realmente está desejoso, ele tem iniciativa, e esse que você precisa ver e investir na vida dessa pessoa. Muitos líderes não crescem porque não sabem exercer liderança, não sabem influenciar pessoas, não sabem conquistar pessoas com seus projetos. Tem até projetos novos, mas ele não sabe influenciar as pessoas com seus projetos. Como está o seu nível de influência? Olha para o irmão que está do seu lado, esse belo, essa coisa linda que Deus colocou do seu lado de Jesus. Diga assim para ela: você tem influenciado pessoas? Hoje eu fui comprar um material para a igreja, material de escritório. E quando eu estava voltando, o rapaz que estava guardando o carro, ele veio falar comigo. E na hora eu senti o desejo de falar de Jesus para ele. Eu apertei a mão dele, fiquei olhando para ele, ele se assustou, arregalou o olho. Falou: que foi, rapaz? Você está me olhando assim desse jeito? Eu falei: você... Ele falou, não, ele disse assim: esse dinheiro que o senhor vai me dar aí, eu já vou almoçar. Eu falei: você está preocupado com o almoço, rapaz? Mas você já comeu o pão da vida? Ele falou: pão da vida? Que pão é esse? Eu falei: Jesus quer lhe dar o pão da vida e você não vai sentir mais sede. Ele falou: eu já servi a Jesus. Eu falei: o que foi que houve? Falou: não, aconteceram situações. Ele disse: olha, Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele falou: olha, de Deus, porque hoje de manhã eu orei com minha família, hoje de noite eu vou na igreja junto com a minha família. Eu disse: vá mesmo e faça de novo a sua aliança. Glória a Deus. Influencie pessoas. A sua liderança é influenciar pessoas, em liderar pessoas, em conduzir pessoas. Se você lidera pessoas, isso vai determinar o crescimento que você vai ter. Amém? Há famílias que têm tudo para crescer, mas o marido não tem influenciado, não tem feito o seu papel de marido de cabeça, e às vezes as coisas não acontecem como deveria acontecer. Existem situações, irmãos, que tem tudo para dar certo, para ser um sucesso, mas por que não acontece? Porque falta influência. Falta líderes serem levantados, faltam aqueles que precisavam estar exercendo influência, estarem fazendo o seu papel. Liderar não é ter um título, liderar é exercer influência. O título, se vier, será apenas uma testificação daquilo que você já tem feito, que é de influenciar pessoas. Amém? Em quarto lugar, se você quer alcançar o seu crescimento, você tem que ter um mentor. Você tem que ter um discipulador. Observe naquela imagem ali que eu achei muito bacana. Eu fiquei procurando muito tempo essa imagem ali. Foi a melhor imagem que eu encontrei. Porque sempre acontece desse jeito. O discípulo aparece com uma ideia meio embaraçada, meio: olha, eu estou fazendo desse jeito, mas não está dando certo. Eu estou tentando, mas não está acontecendo. E aí vem o homem de Deus que Deus levanta, um mentor. E de uma maneira muito simples, diz: faça assim. Você: rapaz, não é que eu não tinha pensado nisso. Rapaz, não é verdade, é tão simples, eu não tinha. E é exatamente de uma maneira tão simples, exemplificado nessa imagem, que nós vemos o papel de um mentor, o papel daquele que mentoreia, o papel do discipulador. Eu coloquei essa frase aí e ela é muito forte: quem anda sozinho, ou já caiu, ou ainda vai cair. Vamos repetir isso junto?
Quem anda sozinho ou vai cair ou já caiu. É bíblico, a Bíblia diz que é melhor ser de dois do que um. Jesus enviou de dois em dois. Porque sempre se um desanimar, o outro anima. Se um cair, o outro levanta. Está debaixo de um cuidado. Está debaixo de um pastoreio. No texto que nós lemos, queridos, aquele homem, ele não foi de peito aberto. Ele foi debaixo do envio da sua liderança. Isso fez toda a diferença. E além da mais, ele disse assim: olha, eu não quero ir sozinho, eu quero a sua presença. Ele disse: então eu vou. Irmãos, muitas das vezes nós vamos passar por situações no exercício da nossa liderança. Vamos passar haverá dificuldades, haverá lutas, nada é só flores. O projeto foi bom, ele teve um sonho. Foi muito bom, ele cresceu por dentro, ele exerceu liderança. Mas a Bíblia fala que chega um momento que o machado cai. Chega um momento que a fé dele é colocada em xeque. Chega um momento em que ele agora não sabe o que fazer, porque é emprestado, como é que eu vou suprir? E a luta, e a dificuldade, e a levante. E marca a célula e não aparece, e marca o evangelismo e não vem, e marca a reunião. E se você realmente naquele momento não estiver debaixo de um pastoreio, a tendência é cair, é desistir. Mas para a glória de Deus, aquele homem, ele fez questão do pastoreio, e na hora da adversidade, o profeta estava ali para dizer: qual é o problema? Eu estou aqui para te ajudar, vamos resolver isso junto. Vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Vamos junto organizar esse negócio. Onde foi que caiu? Vamos dar um jeito. Mas você não vai ser envergonhado. O nome do Senhor vai ser glorificado nesse lugar. E o sonho vai ser conquistado. Porque no final haverá amplitude. No final o sonho vai ser realizado. E a gente vai poder glorificar nesse lugar amanhã. Em nome de Jesus. Não queira andar sozinho. Não queira estar andando só. A Bíblia fala, irmãos, que é importante nós estarmos debaixo desse cuidado. Esse próprio profeta Eliseu, ele foi discípulo de Elias. Eu não quero chover no molhado, nós temos aprendido isso aqui, mas eu quero te convidar a tirar isso da teoria e colocar isso na prática. Não queira passar um tempo sem estar sendo cuidado. Não queira passar um tempo sem estar debaixo de um pastoreio. Eu tenho certeza que o sucesso de Davi foi porque Davi sempre esteve debaixo de mentoreamento, debaixo de discipulado. Ele começou sendo cuidado por Jonatas, era seu amigo, tinha aliança com ele, tinham coisas em comum. Mas um dia Jonatas morreu e ele precisou agora ser cuidado por Samuel. Não era a mesma coisa, eram pessoas diferentes, mas ele havia entendido que a autoridade de Deus sobre a vida dele havia passado de Jonatas para Samuel. Depois Samuel morreu e veio Natã. Não importa de quem venha, o importante é que eu estou sendo cuidado, e essa submissão vai fazer com que eu venha prosperar, com que eu venha alcançar. Vai ser exatamente essa imagem. Eu vou trazer às vezes uma ideia ainda confusa, uma ideia ainda inicial, mas vai me ajudar a ferramentar, a eu ser equipado. E essa reunião, esse mentoreamento vai fazer toda a diferença para que lá no final o meu projeto seja alcançado. A célula vai crescer, ela vai multiplicar, nós vamos nos guias, eles vão ser alcançados, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você entendeu que sozinho você não vai conseguir. Glória a Deus. Nós não fomos projetados para andar sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. A beleza do Evangelho está nas diferenças. O Espírito é o mesmo, mas há diversidades. A Bíblia fala que a unção ministerial é uma só, mas há dons específicos. E aquilo que eu tenho, eu lhe abençoo. E exatamente com aquilo que eu não tenho, você tem, você me abençoa e o outro abençoa. E nessa coxa de retalho nós formamos um corpo, onde essa dependência mútua um pelo outro faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: para que você cresça, você tem que estar debaixo de cuidado, de discipulado. Isso vai fazer a diferença na sua célula. E não, agora não precisa, agora só olha aqui, não precisa repetir mais. Isso vai fazer a diferença, irmãos, na vida dos seus discípulos. Isso vai fazer a diferença no seu setor, vai fazer toda a diferença pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus.
Em quinto lugar, o quinto passo para o seu crescimento é que você tem que investir nas pessoas certas. Diga para o teu irmão, invista nas pessoas certas. Diga, quinto passo. Diga mais uma vez, quinto passo. Mais uma vez, agora, quinto passo. Chegou. Você não pode investir em todo mundo. Você tem que entender que há uma equipe. Quem é a sua equipe? Interessante aí essa imagem. Se você investir em uma pessoa-chave, essa pessoa vai gerar uma multidão atrás dela. Se você souber na pessoa que você deve investir, isso vai trazer toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Você é o líder de uma célula. Essa célula tem 10 pessoas. E se você como líder, você tentar cuidar das 10 pessoas sozinho, essa célula está fadada a fechar, porque você não vai aguentar. Você não vai gerar líderes porque você está cuidando de todo mundo sozinho. Você não está gerando, você não está transmitindo o DNA, você não está, porque você está fazendo tudo e todos ficam dependentes o tempo todo. Mas se dentro daquela célula você tem 10, você observa 2, os 2 principais líderes ali, 20% daquela célula, o que tem uma pegada de liderança, que você percebe, que tem iniciativa, que é aliançado, e você começa a dizer, olha, eu vou investir muito em vocês 2. Eu vou semanalmente fazer uma reunião com vocês, discipulado. Eu quero vocês na escola ministerial. Eu quero vocês comigo no Tadel. Cadê a turma do Eu e Minha Célula no Tadel aí? Dá glória a Deus. Vamos ver a célula hoje aí que vai ser abençoada. Eu quero ver sua célula hoje sendo honrada em nome de Jesus. Então, você vai investir muito nesses 2 e vai dizer para eles, olha, cada um de vocês 2 vai cuidar de 4. Então você já tem 3 discipuladores dentro daquela célula. Você já está transmitindo. Aqueles 2 discipuladores é aqueles que você está cuidando debaixo da sua supervisão. Está passando pelo treinamento prático da célula, está compartilhando a palavra, está passando a visão, está fazendo quebra-gelo, está falando sobre a oferta, está fazendo oração. Você está fazendo oração ali, ele está sendo usado. No discipulado 1 a 1 você está arestando, você está dizendo, olha, foi uma bênção, mas você se prolongou muito no compartilhando a visão. Não é pregar não, irmão. Diga para o teu irmão, não é pregar não, compartilhar. É só compartilhar. E aí você vai consertando, vai sinalizando, e daqui a pouco você envia, já nasce 2 células, porque você trabalhou o discipulado 1 a 1, você trabalhou a liderança, você não se desgastou, porque você investiu nas pessoas chefe, nas pessoas de liderança ali, e essas por sua vez começaram a investir na vida de outras pessoas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Pode passar. Ainda no 5º passo, em investir em pessoas, há um princípio de um economista chamado Pareto. Ele é italiano, e ele criou essa tese desse princípio de Pareto, que é chamado também de princípio 80-20, que se você investir em 20%, você vai ter 80% de resultado. Mas se você investir em 80%, que é a maioria, você só vai ter 20% de resultado. Por isso, o 5º passo para que você possa crescer nos seus discípulos, nos seus liderados, é você saber reconhecer as pessoas específicas e investir muito na vida desses 20%, e investir muito na vida desses líderes, orar junto com eles, levar eles para o GE, fazer aconselhamento junto, levar eles para fazer o evangelismo, trazer para a oração da igreja, porque você está investindo em uma minoria, mas é essa minoria que tem potencial para influenciar todo o restante daquela célula, ou daquele setor, ou da área que é a sua rede, em nome de Jesus. Dentro disso, queridos, eu queria falar um pouco sobre os passos, os níveis de discipulado que nós já passamos aqui, mas está dentro do tópico, e eu queria dar uma pincelada aqui, que é os 3 níveis de discipulado. Se você souber usar muito bem, você vai poder investir em toda a sua célula, mostrando para eles, cada um deles, onde eles estão, qual o projeto de Deus que você tem para a vida deles, e como é que você está orando para fazê-los crescer. Primeiro nível de discipulado é os seus discípulos principais. Quem são o primeiro nível de discipulado de um líder da célula?
os auxiliares da célula, é o colíder, é os auxiliares diretos que são discipulados por ele, é o que ele tem investindo intensamente, para esses, por sua vez, repartirem com os outros 80% da célula, discipularem o restante da célula e acabar cuidando daquelas outras pessoas. Quem é os discípulos principais do nível 1 do líder, do supervisor de setor? São os líderes de célula. A maior parte do tempo dele vai ser investido naqueles que já lideram, fazendo discipulado pessoal, discipulado técnico e o discipulado ministerial. A maior parte do seu tempo, a sua maior dedicação vai ser a esses. Quem são esses do segundo nível de discipulado? São discípulos indiretos. É aquele que é discípulo do seu discípulo, mas por algum motivo ministerial ele está reunido com você toda semana e você também está aproveitando para repartir experiências com ele, influenciá-lo. Ele também é o seu discípulo, mas é indireto. Talvez ele seja aluno da escola ministerial, é discípulo do seu discípulo. Ele está lá na reunião do ministério de louvor, é discípulo do seu discípulo, mas você também está investindo na vida dele e está mostrando para ele como exercer liderança, como ser submisso, como crescer. E o terceiro nível são discípulos diretos, mas são novos convertidos, ou talvez ainda estejam muito envolvidos com o trabalho, que não tem muito tempo para estarem dedicados ainda nas coisas, e vocês vão mostrar para eles: olha, você é nível 3, você aceitou Jesus aqui na célula, você está nesse nível, mas eu estou investindo em você, porque daqui a pouco, se eu acho que o meu MDA pode ser 9 discípulos, é aquilo que eu acho que dá tempo de eu cuidar bem, então eu tenho 7 principais. Isso quer dizer que eu tenho 2 vagas ainda no terceiro nível, que eu vou preparar eles e vou mostrar para eles: olha, eu estou investindo em vocês, e se vocês crescerem dentro do trilho de liderança, logo vocês serão trazidos para o discipulado principal, onde vai ser mais intensificado o ensinamento, o treinamento, vocês vão ser mais usados na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em quinto lugar, queridos, se eu quero crescer, eu preciso investir nas pessoas certas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você investiu na pessoa certa sentando aqui no meu lado. Amém? O sexto passo, querido, se você quer crescer, é você se manter no foco. Perceba na ilustração aí que existem inúmeros caminhos, mas você continua focado. É o meu projeto, é o meu sonho. Eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Vai vir nuvem, vai vir problema financeiro, vai vir um campo minado na família, vai vir a dificuldade, mas você continua focado. Olha o servo do discípulo, o servo do profeta. Ele não perdeu o foco. O machado caiu. Muitas pessoas elas têm uma ilusão de que tudo vão ser flores. Aleluia, eu vou orar, a presença de Deus vai se manifestar, eu vou tirar o meu casaco ungido e as pessoas vão sair caindo na presença, vai ser uma bênção. Mas vai ter dia, querido, que você não vai sentir desejo nem de levantar da cama. Vai ter dia que para você colocar o joelho no chão vai ter que ter uma guerra dentro de você, para você decidir orar. Mas você, do mesmo jeito, você vai dizer: mas eu não vou deixar de estar, porque eu tenho um sonho e eu preciso estar aqui para eu chegar até esse alvo, para eu chegar até esse projeto. Glória a Deus. Naquele momento ele agora só está com um pedaço de pau na mão. O ferro do machado tinha caído, mas ele estava coberto, ele tinha um foco, ele tinha um sonho. Ele foi e recorreu à sua liderança. Ele recorreu ao homem de Deus. Irmãos, quando nós temos um foco, nenhuma curva, nenhuma sombra, nenhuma chuva, nenhuma adversidade nos impede de chegar, porque a gente já desenhou muito bem aonde eu quero chegar. Paulo disse: nada vai me desviar do foco. Eu tenho um sonho, eu tenho um alvo. Quando nós temos um alvo, meu irmão, quando temos um foco e ele é forte, ele foi desenhado no sonho, e o foco vai fazer com que eu conquiste o meu sonho, nada vai me impedir de alcançar o seu resultado. Diga para o seu irmão: seja focado. Vai ter dia que você vai acordar cheio de gás. Quando você levantar a mão, já cai endemoniado ali.
Quando você dá um glória, o outro já. Desse jeito, mas vai ter dia que você vai se sentir opresso. Você vai se sentir para baixo. E o que vai fazer com que você continue foi o sonho que Deus te deu e o foco que você tem de realizar esse sonho. Você está envolvido, você está fazendo a sua parte de orar, de se santificar, de buscar a presença, de ser submisso, de estar debaixo de uma autoridade. Se você fizer a sua parte, pode ter a certeza que você vai alcançar. Glória a Deus. Eu falei nesses dias sobre foco, que a mesma claridade, o mesmo foco que está em uma lâmpada dessa é de um bisturi elétrico que faz uma cirurgia, que corta a carne. Mas o que faz o bisturi elétrico cortar é o foco da claridade. Ela está centralizada em um único ponto. E aquele foco então faz com que o resultado que se queria que de haver corte fosse realizado. Jamais, se eu colocar a lâmpada no alto, aquela intensidade que eu queria e ficar olhando para a pele, ela não vai cortar nunca, porque eu não tenho foco. O que você quer? Você quer trabalhar? Quero. O que você faz? Eu faço tudo. Misericórdia. O que eu estou dizendo para aquela pessoa que está me ouvindo, está dizendo, ih rapaz, ele está precisando, mas ele não tem uma qualificação em algo específico. Eu sou músico, quando o camarada diz, você toca o quê? Não, eu toco tudo. Dentro de mim eu fico preocupado, porque eu sei que na realidade ele é curioso, ele não toca nada. Ele arranha um dó, ele toca alguma coisa aqui na bateria, ele acha que canta, mas na realidade ele não toca nada especificamente, porque ele não tem um foco. Seja focado, trabalhe de dia e de noite pelo seu alvo, ore ao Senhor. Se a sua célula tem um projeto, meu irmão, trabalhe junto com os seus discípulos no evangelismo. Quando eu comecei a célula tronco, de tantas pessoas que tinham marcado o evangelismo, às vezes estava em área ainda que eu. Às vezes eu ia sozinho. Quantas vezes eu fiz evangelismo sozinho? Orando ao Senhor para que não desanimasse. Às vezes, lá a célula lá é teto solar, eu ficava orando, dizendo, Senhor, não deixa chover não. E orando e limpando as cadeiras, e Deus honrava. Porque, irmãos, você tem que ser focado naquilo que você quer. Se você for focado, Deus vai ver a sua determinação, vai ver o seu coração, Ele vai enviar os recursos, Ele vai enviar pessoas, Ele vai enviar graça, Ele vai lhe dar ânimo, Ele vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque o foco é determinante para você crescer. Em nome de Jesus. Ninguém que não foi focado cresceu. A história de todos aqueles que cresceram tem algo em comum, eles foram focados. Eles não permitiram com que as derrotas que eles tiveram, com os insucessos, com os insabores que eles tiveram, os impediram de alcançar, mas eles estavam lá tentando, todo dia, sendo insistentes, sendo persistentes, todo dia, até que chegou um tempo que deu certo, até que chegou um tempo que ele alcançou, até que chegou um tempo que alcançou o propósito, porque ele estava focado. Diga para o teu irmão, estabeleça o foco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sétimo passo, queridos, para o seu crescimento é que você deve lutar para você não perder pessoas importantes. Lute para você não perder pessoas. Irmãos, nós trabalhamos com pessoas, o nosso ministério é de pessoas. As pessoas é aquilo que é mais importante. Eu falei aqui que na reunião com os supervisores, eu falei de que Pedro, na sua supervisão apostólica, quando ele foi a Lida, ele teve com Enéas e disse, Enéas, o Senhor te cura, rapaz. Sai dessa paralisia, arruma a tua cama. E quando ele faz isso, há um grande avivamento naquela cidade de Lida e de Corona, porque Pedro, ele lutou pela pessoa de Enéas, era sua responsabilidade. Ele poderia dizer, olha, eu fiz a minha parte, eu implantei a célula, eu fui lá, eu coloquei ele, eu entreguei, eu coloquei tudo. Agora é só para ele chutar para fazer o gol. Já estava já na cara já. Nem minha mãe perdia aquele gol. Como é que ele dá uma bola fora desse? Vou ver outra pessoa, vou investir em outros agora. O tempo que eu estou perdendo com esse, eu estava investindo em 3. Quantas vezes eu escutei isso? Mas nós somos pais, e o pai não desiste de
filho. A mãe não desiste da sua filha. A gente vai orar, a gente vai mudar a estratégia, a gente vai pedir graça a Deus, a gente vai se humilhar, a gente vai dizer: Senhor, me ajuda, trabalha no meu caráter. Jesus voltou naquela praia com Pedro, porque sabia que Pedro precisava daquele perdão de Jesus. Nós, como pais, precisamos dizer: meu filho, você vai dar certo, conte comigo, eu não desisti de você, você vai ser usado, a célula vai funcionar, os seus discípulos vão vingar, eu estou aqui para te ajudar, para esclarecer, para lhe auxiliar, mas eu quero te dizer que no tempo certo Deus vai te honrar e essa célula vai crescer, vai multiplicar para a honra e glória do nome de Jesus. Lute pelas pessoas, não lute por coisas, por cargos, por posições, nada disso, por dinheiro. Todas essas coisas Deus conhece, irmãos, as suas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa. Põe as coisas em ordem, organize o seu tempo. Falamos sobre isso no Tadeu passado. Mas se você realmente se dedicar àquilo que foi mais importante para Jesus, você estiver preocupado realmente com aquilo que Jesus mais amou e pelas quais Ele entregou a sua vida, que foram as pessoas. Se as pessoas for o objeto mais importante do seu ministério, você pode ter certeza, você vai crescer para a honra e glória do nome de Jesus. Mas você tem que lutar por elas, você tem que orar. As pessoas não são iguais. Você vai usar estratégia com uma, ela vai romper, mas com a outra não vai dar certo. E você vai ter que buscar de Deus uma estratégia para alcançar o coração. E se você orar, Deus vai te dar, e ela também vai romper. São pessoas diferentes, mas se elas forem amadas, ela vai entender e ela vai romper, assim como Enéas entendeu, em nome de Jesus. Mas muitas das vezes, queridos, não é só pessoas que nós deixamos de lutar. Às vezes também nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas. Às vezes perdemos o ânimo, perdemos a motivação, perdemos a determinação. Se você perde essas coisas, você não alcançará o seu sonho. Você precisa realmente estar motivado. Um líder, ele não pode perder a motivação. Todos os dias ele tem que estar animado. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todo dia, todo dia. Eu estou armado com Deus. Eu estou armado com Deus. Vai dar certo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está em mim. Eu sou mais do que vencedor. Mil cairão ao meu lado. Você já vai, meu irmão, na certeza, se motivando em Deus. Já aconteceu, já deu certo. Você já saiu com a certeza da vitória. Você faz parte de um exército que nunca perde. Jesus habita em você, a glória de Deus. Você está ali apenas apresentando Ele. Se a motivação é certa, se você está da maneira correta, já deu certo, já venceu. O nome do Senhor já fez com que você alcançasse grandes coisas. 7º e último lugar, nunca desista de pessoas. Lute para não perder pessoas. Não perca o ânimo. Não perca a motivação, se anime nele, chame na hora que for preciso. Aquele homem, quando ele viu que só tinha sol, não estava mais, ele chamou o homem de Deus. Ele não deixou que a perca do ferro o desmotivasse, ele mudou a estratégia. Talvez seja necessário você mudar a estratégia. Talvez seja necessário você se animar mais. Um líder desmotivado, ele precisa de mudança. Ele precisa incendiar o povo. Primeiro o fogo tem que estar na vida dele. Só incendeia a outra que ele está incendiado. Só enche o outro com a presença que ele primeiro se encheu. Seja determinado, porque as pessoas vão ver que você está determinado naquele propósito. Por que os outros discípulos se envolveram no projeto daquele discípulo de ampliação da casa? Porque ele estava determinado. Seja determinado. Ele não chegou lá dizendo: eu acho que está pequeno. De repente, se todos concordarem, a gente, antes de ele acabar o discurso, já ter 2 dormindo, um saiu para conversar no WhatsApp, o outro foi para uma reunião. Mas ele foi determinado: olha, o espaço é pequeno.
Deus tem nos dado tanto povo neste lugar, vamos ampliar. Olha, eu preciso de você. Olha, querido, você pode trabalhar nessa área, você outro pode trabalhar nessa outra área. Vamos estar junto aqui. Olha, meu líder, eu preciso de você lá também para estar orando. Vamos lá. Ele foi determinado naquilo que ele queria, e por causa disso ele alcançou o seu propósito. Glória. Amém? 7 passos, queridos, para o seu crescimento. Diga comigo, eu tenho que ter um sonho. Pode passar. Tem um sonho. Vamos ler junto. Eu tenho que sonhar. Sonhar. Crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Crescimento como líder. Crescimento como líder. Ter um discipulador. Ter um discipulador. Investir nas pessoas certas. Investir em pessoas certas. Trabalhar focado. Trabalhar focado. E não perder pessoas. Eu não vou perder pessoas. Se você fizer essas coisas, você vai crescer muito para a glória de Deus. Quando você crescer muito, se expressa na